E dessa vez, na aula 3, nós vamos falar da permissão e de características, né, com relação às máquinas e equipamentos. Vamos começar tratando ainda do item inicial, né, que fala no 12.1.1, que a norma regulamentadora número 12 e seus anexos estabelece requisitos mínimos, tá? Na fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título em todas as atividades econômicas sem prejuízo da observância do disposto nas demais NRs. Quer dizer, eu posso aplicar NR12, mas também sou obrigado a aplicar outros itens que, de repente, estejam contidos, né, nas outras NRs, como, por exemplo, a NR10, que fala de instalações elétricas, né? Você tem aí a NR35, por exemplo, que fala de trabalho em altura, se isso estiver contemplado dentro do aspecto das máquinas e equipamentos, eu vou ter que atender também essas outras NRs. A NR33, que fala de espaço confinado, também é uma alternativa. Então, outras NRs também podem ser utilizadas dentro da própria NR12. E quando a norma trata dessa questão aqui dos requisitos mínimos, né, é importante dizer que, fazendo essa referência aqui dentro da norma, ela está querendo dizer que o que está contido dentro da norma em seu texto é digamos assim, o arcabouço mínimo que a empresa deve aplicar em relação às suas máquinas e equipamentos. Se ela quiser fazer mais, pode ser, mas isso que está contido no texto da norma é o mínimo, certo? Vamos lá, então. E aqui, claro, né, tratando ainda, né, da questão da fabricação, né, os requisitos mínimos estão dispostos ali na NR12 para fabricação, para importar determinadas máquinas, para comercializar essa parte comercial também deve, as máquinas que vão ser comercializadas pelas empresas que fabricam máquinas, deve atender todos os requisitos da NR12 e seus anexos. A exposição, por exemplo, quero chamar atenção para isso, né? As máquinas que são colocadas em feiras, por exemplo, para vendas, todas elas devem atender a NR12, tá? Inclusive com a possibilidade de intervenção do Ministério do Trabalho, caso essas empresas estejam comercializando ou vendendo ou expondo, né, máquinas sem proteção de acordo com a NR12, certo? Outra coisa também é quando a empresa resolve ceder alguma máquina, por exemplo, um empresário, né, tem um amigo que de repente tem outra empresa e pretende ceder essa máquina a nível temporário para uso, essa máquina tem que ter todas as proteções e os requisitos definidos com relação à NR12 e seus anexos. A qualquer título essa seção, não interessa, né? Tá bom? Muito bem. Outra coisa ainda que a gente tem que tratar, que fala no item inicial da NR12, o 12.1.1, é que também a gente tem que analisar que não haja prejuízo também do atendimento da NR12 para essas máquinas e equipamentos das normas técnicas oficiais, as normas da ABNT, também, né, devem ser atendidas. Ou, dependendo do caso, normas internacionais que sejam aplicáveis. E na ausência ou omissão dessas normas internacionais ou normas técnicas oficiais, tá, há algumas opções, por exemplo, também em normas europeias, tipo C, harmonizadas, tá, que podem também ser utilizadas, né? E, inclusive, eu trago exemplos aqui, ó, de normas europeias, tá, que ali, por exemplo, a gente, quando fala de tipo C, é porque elas são aplicáveis em termos de sistemas de segurança específicos para determinadas máquinas. Vejam, por exemplo, nós temos ali a ISO 1609223, prensas hidráulicas, ou seja, arcabouços, ou seja, requisitos de segurança específicos para a utilização em prensas hidráulicas, está descrito nessa norma. Temos também ali a EN 415, 1 até 10, né, que trata das máquinas embaladoras, ou seja, é uma norma europeia que especifica os requisitos de segurança de máquinas embaladoras. Temos também ali a EN 12409, que é uma norma europeia tipo C, né, justamente porque são específicas, né, aqui tratando de máquinas de termoformagem. Então, vejam, né, são essas especificidades também que a NR12 traz ali no seu início, tá certo?
Seguindo ainda, né? Quando a gente fala, por exemplo, de equipamentos estáticos, tá? Eu lembro que numa aula anterior ainda falei que os equipamentos estáticos não eram, digamos assim, obrigatórios a atenderem NR12. Mas aqui no 12.1.4.1, a norma faz digamos assim, uma observação. Caso haja máquinas como parte de equipamentos estáticos, e eu lembro que eu citei aqui o exemplo dos vasos de pressão, por exemplo, né? Quando eu tenho uma máquina associada ou parte integrante desses equipamentos estáticos, ali eu vou ter que aplicar NR12. Então, é o que a norma fala aqui nesse item 12.1.4.1. Caso haja máquinas como parte de equipamentos estáticos, aí eu vou aplicar, então, a NR12, tá certo? Seguindo, permissão, né? A norma fala, no item 12.1.5, que é permitida a movimentação segura de máquinas e equipamentos fora das instalações físicas da empresa. Para que isso? Né? Para que eu vou movimentar essas máquinas lá fora da empresa? Muitas vezes eu preciso estar movimentando elas lá fora da fábrica, do Parque Fabril, né? Para algum reparo, adequação, modernização tecnológica, desativação, desmonte ou descarte. E o que acontecia anteriormente? Por isso que esse item entrou, inclusive, na revisão de 2019, aí, que a norma sofreu, né? Porque, às vezes, chegava, por exemplo, né, a auditoria fiscal numa empresa e via uma máquina sendo movimentada na parte externa, né, da fábrica lá, e daqui a pouco a empresa era autuada porque aquela máquina que estava sendo movimentada, justamente para fazer algum reparo, alguma adequação, alguma modernização, a empresa era autuada por conta disso. Então, esse item aqui veio justamente resguardar, né, essa operação que pode estar acontecendo no momento de uma visita da auditoria fiscal. Ainda também em termos de permissão, diz a norma no 12.1.6, é mais um item que também vai tentar resguardar essa questão de não deixar a empresa ser autuada por conta de uma coisa que possa estar acontecendo ali. Então, o que diz o 12.1.6? É permitida a segregação, o bloqueio e a sinalização que impeçam a utilização de máquinas e equipamentos enquanto estiverem aguardando, né, algum reparo, adequação de segurança, atualização tecnológica. Então, isso aqui também permite você, como dono da empresa, como dono de uma máquina ou equipamento, né, segregar essa máquina, bloquear ou sinalizar, né, impedindo a utilização de máquinas e equipamentos. Então, isso faz com que eu consiga fazer essa parte de reparo, de adequação de segurança e movimentar essa máquina, né, bloquear ela, segregar e tal, sem problema de ser autuado daqui a pouco com uma visita, né, de alguma autoridade aí. Ok? Ainda dentro da questão da NR12, e aí seguindo o 12.1.7, que é um outro item que está aí também, tá? E que eu queria chamar a atenção sobre a questão das medidas de proteção, jogando certamente a responsabilidade, então, para o empregador, tá? Deve ele, empregador, adotar as medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos, capaz de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Ou seja, além das questões de colocar proteções nas máquinas e tudo mais, dentro dessas medidas de proteção, a gente vai ver que tem várias outras medidas, como, por exemplo, as medidas administrativas, as medidas, por exemplo, de proteção individual, né? Tudo isso estão colocadas aí como sendo medidas de proteção. Então, a responsabilidade, como diz o item 12.1.7, é do empregador, né? No sentido de resguardar a saúde e integridade física dos seus trabalhadores. Ainda sobre as medidas de proteção, no 12.1.8 diz a norma assim: são consideradas medidas de proteção a ser adotadas nessa ordem de prioridade, ou seja, qual é a prioridade número 1 em termos de medidas de proteção? Diz a norma que são as medidas de proteção coletiva. Por quê? Né? Quando fala em coletiva aqui, eu não estou só, quando coloco medidas de proteção na máquina ou nas máquinas, só salvaguardando ou resguardando o operador. Né?
Quando eu falo em medida de proteção coletiva, eu quero que em todo o seu entorno dessa máquina você tenha proteção, inclusive para aquelas pessoas que fazem manutenção, mecânica, elétrica, pessoal que faz higienização, limpeza da máquina, faz ajustes, faz troca de ferramentas, tá? Então tudo isso a gente adota como prioridade a medida de proteção coletiva, visando todo esse ambiente em torno da máquina e não só o operador, tá? Depois sim vem as outras, né, em termos de ordem de prioridade, as medidas administrativas ou de organização do trabalho, que eu já falei, inclusive, isso anteriormente lá no outro vídeo, né, numa outra aula, e as medidas de proteção individual, que são justamente os equipamentos, os EPIs, né, que ali também vão proteger o trabalhador nesse sentido. Com relação às características também das máquinas e equipamentos, o 12.1.9 é um item importante porque ele diz que na aplicação da NR12 e seus anexos, a gente deve considerar, e por isso é importante conhecer tudo em termos de processo de fabricação. Então, conhecer as características das máquinas, como é que elas funcionam, né? De que forma existe ali, por exemplo, um sistema de motor, né? e sistema de transmissão de força, motor, polia, correia ou engrenagem, corrente, dependendo do caso. Então, conhecer toda essa característica da máquina e equipamento, como é que ela faz o movimento, como é que ela produz trabalho. E também conhecer o processo, aonde é que se insere essas máquinas, se inserem, digamos assim, dentro dos postos de trabalho ali do processo. E, claro, atender à questão da apreciação de riscos. Como é que eu consigo apreciar esses riscos dessas máquinas e equipamentos ali atuando no processo de fabricação. E, além disso, conhecer o estado da técnica. Vamos falar um pouco mais a respeito disso para a gente conseguir entender? Tá? Vamos lá, então. Tá? As características, por exemplo, das máquinas é como eu falei, né? Observar individualmente cada máquina dessas, como é que ela faz os movimentos para fazer a produção de determinado tipo de processo dentro do próprio processo em termos de posto de trabalho, né? E o fluxo operacional, como é que ela participa, digamos assim, desse fluxo operacional. Então, isso é muito importante, eu ter conhecimento dessas características todas, certo? Depois, nós temos também aquilo que eu comentei aqui, que é o estado da técnica. Tá? Qual é o estado da técnica? Né? Em termos conceituais, estado da técnica é aquele que deve empregar os meios técnicos mais eficazes disponíveis no momento a um custo razoável. Ou seja, eu vou buscar na tecnologia, né, ferramentas que me tragam, digamos assim, meios técnicos eficazes, para realmente não ter nenhum tipo de riscos naquelas máquinas. E, claro, a um custo razoável, considerando o custo total da máquina. Isso quer dizer o seguinte, se daqui a pouco eu vou gastar muito para, digamos, adequar uma máquina muito antiga, cuja produtividade já está questionada em função da sua eficácia, né, não vale a pena. Né? Então, esse estado da técnica é eu fazer esse estudo. Pode ser que a máquina seja tão antiga que não vale a pena eu fazer a adequação, e sim a aquisição da empresa, né? A empresa adquirir uma máquina mais sofisticada, mais produtiva e muito mais eficaz.